Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. E nesta aula eu vou atender a pedidos que me fizeram lá no meu Instagram. Aproveita, se você ainda não me acompanha, dê uma conferidinha lá. Eu coloco dicas diárias de língua portuguesa que podem ajudar você. E nesta aula eu vou ensinar a fazer uma introdução em um texto dissertativo argumentativo, que é a famosa redação exigida na maioria dos concursos públicos. Eu vou ensinar as técnicas para enriquecer a introdução, o carro-chefe da sua redação. Mas antes, como de costume, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. A introdução é a parte inicial do texto dissertativo argumentativo, a redação. Eu não vou discorrer aqui sobre a estrutura da redação, porque sobre isso eu já tenho aula aqui no canal. Com essa aula, eu quero ensinar vocês a fazer uma introdução impecável. Dessa forma, eu vou falar para vocês alguns elementos que não podem faltar na sua introdução. E também vou apresentar algumas técnicas que são utilizadas pelos meus alunos. Técnicas que funcionam muito bem nos concursos públicos, vestibulares e Enem. Vocês já ouviram falar aquela expressão, a primeira impressão é a que fica? Pois bem, com essa aula eu quero ensinar vocês a elaborar uma introdução que cause uma boa impressão no avaliador a respeito do seu texto. Quando nós consideramos a maioria absoluta das bancas examinadoras no Brasil, a introdução ela deve ter entre 5 e 7 linhas organizadas em um parágrafo. E há alguns elementos que, independentemente da técnica que você for utilizar para elaborar a sua introdução, esses elementos eles não podem faltar. E o primeiro elemento que não pode faltar na sua introdução, independentemente da técnica que você for utilizar, é a apresentação do tema. Já na introdução, você deve apresentar o tema, ou seja, fazer uma apresentação do assunto que será abordado no decorrer da redação. Quando o avaliador terminar de ler a sua introdução, ele precisa saber qual é o assunto que você irá defender. Desta forma, o tema precisa estar muito bem apresentado na introdução. E o segundo elemento que não pode faltar na sua introdução é a tese. O que é a tese? A tese é o seu posicionamento, a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o tema. Ou seja, já na introdução, você precisa deixar evidente para o avaliador qual é a sua opinião sobre aquele assunto. Por exemplo, se o tema é a redução da maioridade penal, você precisa deixar claro qual é a sua opinião. Se você é contra ou
a favor do assunto. E o terceiro elemento que não pode faltar na sua introdução é a problematização do tema. No Brasil, os concursos públicos, vestibulares e Enem trabalham com assuntos polêmicos em suas frases temáticas que propõem os textos das redações. Portanto, na sua introdução, você precisa apresentar o tema de forma a problematizá-lo, ou seja, você deve apresentar o tema como um problema. Tanto é que lá na conclusão, no final do texto, você vai precisar apresentar soluções para esse problema. Então, esses foram os 3 elementos que não podem faltar na sua introdução, independentemente da técnica que você irá utilizar para elaborar a sua introdução. Então, o primeiro elemento, você precisa apresentar o tema. O segundo elemento, você precisa apresentar a tese. E o terceiro elemento, você precisa problematizar o tema. Esses são os elementos comuns. Toda a introdução de texto dissertativo argumentativo precisa ter esses 3 elementos. Agora, eu vou apresentar algumas técnicas que podem ajudar vocês a enriquecer a sua introdução. Então, além dos elementos obrigatórios sobre os quais eu já falei, você pode utilizar essas técnicas, uma ou outra técnica, que consiste em buscar recursos que irão enriquecer a sua introdução e causar uma boa impressão no seu avaliador. E a primeira técnica é a técnica da contextualização. Essa técnica ela é utilizada por um dos meus alunos, o Francisco, um futuro concursado, eu tenho certeza. Essa técnica de contextualização consiste em, dependendo do assunto, do tema que você irá tratar na sua redação, você pode comparar situações do passado com situações atuais referentes àquele mesmo assunto. Eu vou colocar aí o exemplo do Francisco para ilustrar melhor para vocês. Veja só. A preocupação com a intolerância nas relações sociais é um problema antigo, observado, por exemplo, durante o regime nazista, em que os povos judeus foram massacrados. Na atualidade, é perceptível o discurso de ódio, de modo que é necessário analisar alguns aspectos relacionados a essa cultura de ódio. Nesse contexto, vale destacar os fatores indutores dessa problemática social, seus impactos e as medidas necessárias para reverter essa questão social. Essa é uma introdução elaborada pelo meu aluno em um de seus textos. Observe que ele utilizou a técnica da contextualização. Ou seja, ele elaborou uma comparação entre uma situação parecida no passado com a situação atual dentro do assunto que está sendo discutido. Dependendo do tema proposto para a sua redação, você pode utilizar essa técnica, que é extremamente eficaz e que causa sempre uma boa impressão no avaliador, porque vai mostrar que você tem conhecimento de forma contextualizada sobre o assunto que está sendo discutido.
Agora, vamos voltar para o texto do Francisco, que eu quero mostrar nele aqueles elementos obrigatórios sobre os quais eu falei no início da aula. Veja só, quando ele diz intolerância nas relações, cultura de ódio, perceba que essas informações estão trazendo à luz o tema do texto. Perceba que dentro da introdução ele já apresentou o tema do texto, ou seja, o assunto que será tratado. E isso você observa nos trechos: intolerância nas relações, cultura de ódio. A partir daí você já sabe sobre o que irá se tratar o texto. Agora observe esse trecho. Vale destacar os fatores indutores dessa problemática social. Aí ele está ao mesmo tempo problematizando o assunto e também já está apresentando a tese, ou seja, está apresentando a sua opinião. E o contexto, a técnica utilizada por ele, fica por conta desse trecho. Problema antigo observado, por exemplo, durante o regime nazista, em que os povos judeus foram massacrados. Na atualidade, é perceptível o discurso de ódio. Agora, eu vou apresentar a segunda técnica utilizada pela minha aluna Cleia. A Cleia utilizou aqui a técnica de apresentar dados estatísticos e informações adicionais na introdução. Veja só. Com a disseminação do novo coronavírus, Covid-19, o mundo vem enfrentando grandes desafios no que tange à saúde global. O Brasil ultrapassou a marca de 400 mil óbitos e milhões de casos confirmados da doença, segundo o Ministério da Saúde, que aponta o governo brasileiro como ineficaz. Observe que aqui a Cleia, ela apresentou dados estatísticos na sua introdução. E isso tornou o texto dela, a introdução, mais rica e mais apresentável aos olhos do avaliador. E você pode utilizar essa técnica dependendo do assunto proposto na sua redação. Agora, o que eu chamo a atenção de vocês é: se colocar dados estatísticos, vocês precisam indicar a fonte da informação, como fez a Cleia. Veja só, o Brasil ultrapassou a marca de 400 mil óbitos e milhões de casos confirmados da doença, segundo o Ministério da Saúde. Agora vamos avaliar os elementos que são obrigatórios a qualquer introdução, independentemente da técnica, nessa introdução da Cleia. Veja só, no trecho em que ela diz novo coronavírus, Covid-19, no texto em que ela diz desafios no que tange à saúde global, nesses dois trechos fica evidente o tema, fica evidente qual é o assunto que está sendo tratado no texto. Ela aqui está apresentando o tema. Agora veja onde está a tese. Quando ela diz que aponta o governo brasileiro como ineficaz. Quando ela diz isso nesse trecho, ela está apresentando a tese, ou seja, a sua opinião sobre o assunto. Já a problematização fica por conta desse trecho. Vem enfrentando grandes desafios.
Perceba que a Cleia, assim como fez o Francisco, além de utilizar uma técnica específica para enriquecer a sua introdução, ela atendeu a todos os elementos obrigatórios na introdução. Agora, a terceira técnica é a técnica utilizada pelo meu aluno Jorge Ismael, que é a estratégia de apresentar citação direta ou indireta. No caso dele, ele utilizou uma citação direta. Veja só. De acordo com Martin Luther King, ex-presidente sul-africano, a injustiça em lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Em virtude disso, a forma como as pessoas são julgadas e, muitas vezes, sem direito à defesa em tribunais improvisados e por pessoas sem instrução, julgam-nas sem qualquer pudor e com imparcialidade no chamado Tribunal do Crime. Até aqui é suficiente. Veja, essa foi a introdução do meu aluno Jorge Ismael. Observe que aqui ele utilizou a técnica de inserir uma citação na sua introdução. No caso dele, ele inseriu uma citação direta. Essa é uma estratégia também muito eficaz para enriquecer a sua introdução, porque mostra para o avaliador que você conhece o assunto e conhece pessoas que também falam sobre esse assunto. Só que cuidado, você precisa utilizar uma citação que se encaixe corretamente com o tema que você irá tratar na sua redação. E outra observação fica por conta dos sinais de pontuação. Para introduzir uma citação direta, como foi o caso do Francisco, você deve colocar antes os 2 pontos e colocar a citação entre aspas, além, é claro, de indicar o autor do trecho. Agora, vamos voltar lá para o texto e avaliar os elementos dessa introdução. Veja só, nós já percebemos que a citação fica por conta desse trecho. De acordo com Martin Luther King, ex-presidente sul-africano, a injustiça em lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Bom, aí já apresenta a técnica utilizada por ele. Mas além disso, ele também atendeu a todos os elementos obrigatórios que uma introdução de redação deve conter. Vejam os trechos. Julgam-nas sem total pudor no chamado Tribunal do Crime. Aqui observe que ele está apresentando o tema. A partir desses trechos, você consegue identificar qual é o assunto que está sendo tratado no texto. Já nos trechos, sem direito à defesa em tribunais improvisados e por pessoas sem instrução, aí ele está apresentando a tese. Ou seja, ele está apresentando qual é a sua opinião sobre esse assunto. E ao mesmo tempo, ele está problematizando o assunto. Perceba que cada um desses 3 alunos usaram uma técnica diferente para enriquecer a introdução da sua redação. Só que, independentemente das técnicas, eles atenderam a todos os requisitos exigidos para a introdução de um texto dissertativo argumentativo. Desta forma, o que eu quero que vocês entendam é que os 3 elementos que eu apresentei para vocês, eles são obrigatórios.
E essas 3 técnicas que eu passei para vocês são igualmente eficazes para tornar a sua introdução mais rica aos olhos do avaliador. Dependendo do assunto proposto na sua redação, você pode utilizar esta ou aquela técnica, mas os elementos obrigatórios jamais poderão faltar. Essa foi então a nossa aula de hoje. Eu agradeço imensamente ao Francisco, à Cleia e ao Jorge Ismael que me autorizaram a utilizar os trechos das suas redações. Eu tenho certeza que eles, assim como vocês, serão futuros concursados e eu torço por isso. Espero que você tenha gostado da aula, que você tenha entendido e que a partir dela você pratique escrever uma introdução impecável na sua redação. Se ficou com alguma dúvida, comente aí. Se você tem sugestão, comente também. E comente aí se você quer que eu explique para vocês num próximo vídeo como elaborar um desenvolvimento impecável para a sua redação. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.